material que nós vamos usar na nossa videoaula de hoje são 3 novelos do fio Alento, que é um fio premium, número 2 da Supremo Fios. A agulha indicada no rótulo é a 2 milímetros, mas eu vou utilizar aqui a número 3,25, tá? Seu tex é 295 e ele contém 500 metros. A cor que eu vou usar aqui é a cor rosa bebê, tá? 454 é o número da cor. Então, para esse tamanho aqui, que é um tamanho que fecha um M, vou usar 3 novelos para o cropped e para a saia. Então, para fazer as duas peças. Vou precisar também de uma tesoura e vou precisar também de uma agulha de tapeçaria e elástico aqui, bem fininho, pra gente colocar aqui na cintura, pra gente poder ajustar, tá? Então, aí, aqui o elástico eu comprei é aquele mais fininho, tá? Então, você pode usar aí o que você tem em casa, ou até mesmo ver qual você quer usar, se você quer um mais grosso, um pouco mais fino, tá? Então, nós vamos começar a fazer essa peça aqui pelo cropped, onde nós vamos fazer duas partes iguais, frente e costas, depois nós vamos unir. Já na questão da saia, como o ponto é o mesmo, eu vou fazer uma amostra um pouco menor para te mostrar como é que a gente vai trabalhar aqui nessa questão da saia, do comprimento, da divisão, mas não pule nenhuma parte do vídeo que está tudo explicado bem certinho, a instrução da saia também, como que a gente faz essa parte aqui, ó, a gente faz juntos no vídeo, tá? Esse vídeo aqui eu tentei resumir ele ao máximo para não ficar uma videoaula muito longa e tal, sabe? Pra gente conseguir deixar aqui duas peças no mesmo vídeo para não ter parte 1 e parte 2, tá? Então, agora a gente vai para a aula. Para começarmos, então, a gente vai começar aqui com a parte do cropped. Nós vamos fazer 91 correntes aqui. Aqui eu fiz 91 correntes, que é aqui a largura do meu busto, no caso, a metade da minha peça. Nós vamos fazer frente e costas, então, a gente vai fazer duas partes iguais, tá? Eu fiz aqui 91 correntes, mas você vai fazer a quantidade de correntes que você vai medir aí no seu busto, tá? Não é a circunferência do seu busto, e sim a metade, ok? Porque nós vamos fazer frente e costas, então a gente vai precisar de duas peças iguais. Feito aqui as minhas 91 correntes, ou as correntes que você fará para o tamanho da sua peça, eu vou voltar aqui na minha quinta corrente, então eu vou laçar o meu fio duas vezes, vou voltar aqui na minha quinta corrente e vou fazer um ponto alto incompleto. Laço o meu fio, pulo 2 pontos de base, vou lá no terceiro, na terceira corrente, e faço mais a metade de outro ponto alto incompleto. Laço, passo 2, laço, passo 2 e laço, passo 2, ficando desta forma aqui. Faço duas correntes e um ponto alto aqui na junção desses dois pontos. Ficando desta forma aqui, ok? Laço meu fio duas vezes, vou aqui no ponto seguinte, faço um ponto alto incompleto. Laço meu fio, pulo 2 pontos de base, vou lá no terceiro e trabalho o meu ponto alto incompleto. Depois disso, laço, tiro 2, laço, tiro 2 e laço, tiro 2. Assim, a gente forma o nosso ponto X, fazendo as duas correntes e fazendo um ponto alto aqui na junção desse ponto. Aí, sim, nós formamos o nosso ponto X, ficando desta forma aqui. Laço meu fio duas vezes, venho aqui no meu próximo ponto de correntinha aqui, não no mesmo que eu fiz, no próximo, e trabalho o ponto alto incompleto, laço meu fio, pulo 2 pontos, vou lá no próximo e trabalho outro ponto alto incompleto. Feito isso, laço, tiro 2, laço, tiro 2 e laço, tiro 2. Faço duas correntes e trabalho outro ponto alto incompleto. Aliás, trabalho outro ponto alto completo para formar o meu ponto X. Laço meu fio duas vezes e trabalho novamente,
fazendo o mesmo ponto, pulando sempre 2 pontos e tirando ali de 2 em 2, fazendo 2 correntes e completando o meu ponto X com ponto alto. Então, a gente vai trabalhar dessa forma até chegarmos ao final da carreira. Trabalhei aqui, então, por toda a minha carreira. Agora, no último ponto, eu laço meu fio 2 vezes e vou fazer um ponto alto duplo, que equivale a essas 4 correntinhas que a gente tem aqui no início da nossa peça. Para iniciarmos uma nova carreira, vamos subir 3 correntes, viramos aqui o nosso trabalho e vamos trabalhar aqui dentro desse ponto X um bloquinho de 3 pontos altos. 2 e 3, ok? Uma corrente, laço meu fio e trabalho aqui mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma corrente, laço meu fio, vou para o próximo espaço, trabalho mais um bloquinho de 3 pontos altos. Então, a gente vai trabalhar bloquinhos de 3 pontos altos até chegarmos ao final da nossa carreira aqui, pra gente fazer aqui a nossa segunda carreira. Sempre separado por uma corrente, então, a gente vai trabalhar desta forma aqui. Finalizando aqui a minha carreira, fiz meu último bloquinho e lá naquelas 4 correntinhas lá, eu faço um ponto alto. A partir de agora, você vai repetir essas 2 carreiras. Então, como que a gente vai começar? 4 correntes, viro a minha peça, laço meu fio 2 vezes, insiro a agulha aqui nesse espaço, faço a metade de um ponto alto. Laço meu fio, vou lá para o meu próximo espaço, faço a metade do ponto alto. Depois, vou laçando e tirando de 2 em 2. Faço 2 correntes, ponto alto aqui na junção, para formar aqui o meu ponto X. Laço meu fio 2 vezes, faço a metade de um ponto alto, laço o fio, vou no próximo espaço, trabalho metade de um ponto alto. Laço, tiro 2, laço, tiro 2, laço, tiro 2, faço 2 correntes e um ponto alto aqui na junção dos meus pontos, certo? Olha só, então, nós estamos repetindo aqui a primeira carreira. Laço meu fio 2 vezes e sigo trabalhando desta forma, fazendo os meus pontos X, tá? 2 correntes e o ponto alto ali na junção dos dois para completar. Então, vai ficando desta forma aqui. Chegando aqui ao final da carreira, laço meu fio 2 vezes e faço um ponto alto duplo, que é para ficar na altura aqui da nossa carreira do ponto X. Agora, você vai repetir a carreira anterior, né? Aqui a carreira de bloquinhos de 3 pontos altos. Você vai fazer 3 correntes, vai virar a sua peça, e aqui nesse espaço, onde a gente tem o nosso X, a gente faz um bloquinho de 3 pontos altos, exatamente como lá na carreira de baixo. Uma corrente, laço o meu fio, vou lá dentro do próximo ponto X e trabalho aqui mais 3 pontos altos. Uma corrente, laço meu fio, mais 3 pontos altos. Então, nós vamos fazer a repetição dessas carreiras, tá? Dessas 2 carreiras, até chegarmos ao tamanho desejado. Vou trabalhar aqui algumas carreiras, intercalando essas 2 carreiras, daqui a pouco eu volto para mostrar. Fiz aqui as minhas carreiras, então, aqui pro tamanho de um cropped, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 carreiras, terminando a carreira aqui com bloquinhos
de 3 pontos altos, tá? Então, nós vamos precisar de 2 peças como essa, no caso, essa é a frente, a gente pode fazer agora as costas, para depois fazer a montagem. Então, eu vou trabalhar aqui a minha outra parte, daqui a pouquinho eu volto para mostrar pra gente fazer a nossa montagem. Eu voltei aqui, então, finalizei as minhas 2 partes, elas estão aqui, as 2 partes, certo? Agora, a gente vai trabalhar aqui, fazendo aqui, no caso, a nossa união. Então, a gente vai unir aqui em cima primeiro, depois nós vamos unir aqui as laterais. A gente une aqui em cima, e aqui vai ficar a parte da cava do braço, né, aqui. Então, a gente vai fazer dessa forma aqui. Então, para fazer a união, eu prefiro fazer a união de lado avesso com lado avesso, tá? Porque aí fica melhor, eu gosto mais, porque daí fica bem menos aparente ali. Então, a gente vai juntar as nossas 2 pontas aqui, certo? Olha só, depois que você tiver as suas 2 partes prontas, ok? Então, aqui eu tenho um fio grande já, eu vou aproveitar esse fio, lembrando que eu estou aqui avesso com avesso, tá? Pra depois desvirar a peça, tá bom? Então, aqui a gente vai fazer ou com a agulha de tapeçaria ou com a própria agulha de crochê. Você que sabe, conforme você quiser fazer, o resultado vai ser o mesmo, tá? Então, eu trabalho aqui fazendo a união, pegando os pontos aqui. Posso até fazer assim, ó, sem precisar fazer costura invisível, porque esse lado aqui vai ficar do lado avesso mesmo, né? Então, eu vou fazer a união aqui apenas costurando, tá? É muito fácil de fazer, a gente vai costurando aqui a nossa peça, tá? Eu vou costurar aqui mais ou menos uns 4 pontos, tá? 4 pontos que a gente tem aqui, no caso, quando eu digo 4 pontos, são 4 motivos, tá? Então, a gente vai costurar aqui mais ou menos 4 motivos, que é o suficiente ali para poder ter o espaço pra gente colocar a cabeça, né? Ali, vestir, né? Então, assim, uns 3 motivos e meio, mais ou menos, eu posso costurar ele, tá? Aqui eu vou dar um nozinho pra ficar bem travado, e aí depois eu vou passar esse fio escondendo ele aqui. Do outro lado, lembrando que a gente tá aqui na parte do ombro, né? No caso aqui, a gente vai vestir ela pelo pescoço. Então, aqui do outro lado, eu vou repetir o mesmo processo de costura, tá? É o mesmo processo, você vai costurando ele ali. Eu vou terminar aqui, arrematar esses 2 fios, daqui a pouquinho eu já volto pra mostrar. Costurei aqui, então, as 2 partes, olha, esse ficou a abertura aqui pra gente passar aqui o pescoço, né? Então, aqui a gente tem desse outro lado aqui, nós vamos costurar também pra fazer o fechamento aqui da lateral. Então, aqui eu não preciso deixar tão grande, mas também não posso deixar tão pequeno aqui. Então, esse é o momento que você deve provar a sua peça ou pegar uma peça que você já tenha e ver qual a abertura que você vai deixar aqui da manga, tá? Eu vou deixar mais ou menos esse tanto aqui, que em centímetros dá 12 centímetros que eu vou trabalhar, e eu vou deixar aqui mais ou menos, aqui eu tenho um total de quase 32 centímetros, de 20 centímetros mais ou menos para abertura, e aqui eu vou costurar 12 centímetros, tá? Então, esse é aqui, você vai medir aí pra ver a quantidade que você vai deixar pra costurar, tá? E daí, aqui, a gente faz o mesmo processo, costurando aqui, tá? Se você preferir, pode pegar a sua agulha de crochê e fazer essa costura fazendo ponto baixíssimo também. Eu vou fazer aqui pra te dar essa opção, para poder te mostrar como é que fica, tá? Então, se você quiser fazer com o ponto baixíssimo, pode fazer, tá? Então, aqui eu vou costurar esse lado aqui,
e depois eu vou costurar esse outro lado aqui. Daí eu volto para mostrar, para darmos continuidade para fazermos a nossa saia. Finalizei, então, aqui a costura, tanto aqui da parte de cima, que vai os ombros, quanto aqui nas laterais. Agora, eu vou desvirar a minha peça e você vai perceber como a costura fica perfeita, olha só. Desviro aqui a minha peça, tanto aqui na parte do ombro também, você vai notar que fica super perfeito, olha só. A gente tem como se fosse um coletinho aqui, sem cavas, certo? Então, essa aqui é a parte do nosso cropped. Você olhando assim, parece uma peça reta, né? Mas a hora que você coloca no corpo, você percebe o quão bonita ela fica. Fica muito bonita no corpo, tá? Você vai, quando você vestir, você vai ver que ela vai se ajustar perfeitamente. Então, agora a gente vai passar para a parte da saia. Então, pra gente fazer aqui a nossa saia, nós vamos trabalhar da seguinte forma, olha só. A gente vai trabalhar um número de correntes e vamos fechar essas correntes. Aí, nós vamos trabalhar essa saia tubular, certo? Ok? Vamos trabalhar tubular até uma certa altura. Depois de uma certa altura, nós vamos dividir no meio, certo? E vamos trabalhar em carreiras de ida e volta, ida e volta, ida e volta, até chegar ao tamanho desejado. Eu vou passar tudo isso aqui para você. Depois, nós vamos cortar o fio e vamos repetir o mesmo processo de ida e volta. Então, a gente vai ficar com duas aberturas laterais, uma desse lado e outro da saia. Como é que você vai fazer essa peça? Você vai medir no seu quadril, aqui, a quantidade de correntes que você vai precisar fazer. Então, não precisa usar a fita, não precisa contar correntes, use uma fita métrica para tirar a medida, ou faça apenas as correntes, certo? Faça as correntes e meça, e aí você vai fechar para começar a trabalhar. Então, nessa peça aqui, eu vou fazer uma peça menor da nossa saia, porque eu já tenho ela adiantada aqui em vídeo. Então, vou fazer ela um pouco menor para você entender qual que é a lógica. Aqui, nesse espaço onde a gente trabalha em carreira de ida e volta, é igual o cropped, por isso, quando a gente trabalha em ida e volta, por isso que eu comecei por ele, para poder te mostrar, tá? Então, a gente vai começar agora a fazer a nossa saia. Vou deixar essa minha peça aqui de lado. Então, pra gente fazer a nossa saia, eu fiz aqui 60 correntes só para demonstrar para você como é que nós vamos trabalhar essa saia, tá? Logo em seguida, eu vou te mostrar a peça ali para você entender a lógica como nós fazemos. Fecha com ponto baixíssimo. E para fazer a saia, a gente vai precisar de uma barra em cima, né? Então, nós vamos começar com 3 correntes. Vamos fazer um ponto alto para cada corrente que eu tenho aqui. No caso, nas próximas 2. As 3 correntes que eu subi, mais 2. Uma corrente, laço o meu fio, pulo uma corrente de base e trabalho mais 3 pontos altos aqui no meu espaço, sendo um ponto alto para cada correntinha, ficando assim. Uma corrente, pulo uma e faço aqui 3 pontos altos, sendo um para cada correntinha. Só lembrando que aqui a gente vai usar, né, no caso, essa nossa peça, né? Depois, nós vamos voltar, depois da peça pronta, nós vamos voltar e trabalhar aqui ainda. Mas, de início, a gente vai fazer dessa forma. Sempre bloquinhos de 3 pontos, tá? A quantidade de correntes é a quantidade que você vai determinar, porque você vai fazer e vai medir no seu quadril, tá? Vou trabalhar aqui e já volto para mostrar. Cheguei aqui ao final da carreira, suponhamos que você tenha trabalhado toda a parte ali do seu quadril, né, de circunferência do seu quadril, lembrando que essa é apenas uma amostra para você entender como ela é feita, tá? Até para o vídeo não ficar tão longo, fazer as 2 peças no mesmo vídeo para não ficar tão longo. Então, cheguei aqui no último ponto,
Vou aqui na terceira correntinha, fecho com ponto baixo, ficando esse espacinho aqui, insiro a agulha nesse mesmo espaço aqui e faço um ponto baixo e uma corrente. Laço o meu fio, vou lá no meu próximo espaço e trabalho um ponto alto, ficando assim. Faço 5 correntes, que são 3 para subir e 2 de espaço, e trabalho um ponto alto aqui na junção do meu ponto, exatamente como eu tinha feito lá anteriormente, lá no nosso cropped, certo? A mesma coisa. Laço meu fio 2 vezes, venho aqui no mesmo ponto, faço a metade de um ponto alto, trabalho o meu ponto alto. Laço, passo 2, laço, passo 2 e laço, passo 2. Para finalizar esse ponto, faço 2 correntes e um ponto alto aqui no mesmo ponto, ok? Olha só. Mais uma vez, laço meu fio 2 vezes, venho aqui no mesmo espaço, faço a metade de um ponto alto, laço meu fio, vou no próximo espaço e trabalho a metade de um ponto alto. Laço, passo 2, laço, passo 2, tiro 3 vezes, né? Laço, passo 2, laço, passo 2 e laço, passo 2. Faço 2 correntes e um ponto alto aqui na junção do meu ponto, que é para formar o meu outro ponto X. Então, vou trabalhar dessa forma até completar a carreira. Trabalhei aqui, então, por toda a minha carreira, volto a dizer, suponhamos que você tenha trabalhado toda ali a circunferência do quadril, né? Lembrando que essa é uma pequena amostra para você ter ideia de como se faz, ok? Então, fiz ali, trabalho ali fechando com ponto baixíssimo, certo? Lembrando que para começar a gente fecha com ponto baixo e faz um ponto baixo aqui. Para fechar essa carreira, a gente apenas fecha com baixíssimo e vai aqui dentro do ponto X, faz um baixíssimo, sobe 3 correntes e trabalha mais 2 pontos altos aqui dentro para formar um bloquinho de 3 pontos. Uma corrente, vou para o próximo espaço do ponto X, trabalho outro bloquinho de 3 pontos, certo? Uma corrente, vou para o próximo espaço do ponto X, trabalho mais 3 pontos altos. Então, desta forma, a gente vai trabalhar alternando as carreiras entre ponto X e esse bloquinho aqui de 3 pontos, ponto X e o bloquinho. O que faz você ter um alto rendimento na sua peça, porque aqui a carreira de ponto X, ela vale como se fossem 2 pontos, certo? Então, aqui, a gente trabalha alternando. Agora, eu vou pegar a minha peça para te mostrar aqui como é que a gente vai fazer os passos a seguir. Mas, o principal ensinamento aqui é alternar entre essas 2 carreiras. Voltei aqui com a minha peça, ó, você vai fazer uma peça desta forma aqui. Ela vai ficar larga assim? Vai, porque essa é a circunferência do quadril. Então, aqui eu fiz medindo no meu, e o que eu havia dito para você sobre as partes em aberto era isso aqui, olha só. A abertura que eu mostrei lá no início, a abertura é isso aqui, ó, a gente trabalha em carreiras de ida e volta do lado da frente e a gente trabalha em ida e volta do lado de trás. Então, a gente tem essa abertura aqui de cada lado da saia, certo? Então, agora, vamos passar aqui para as nossas carreiras que a gente vai trabalhar sem, de forma ali, circular, né? A gente vai trabalhar, então, vou te passar aqui a quantidade e depois vou te passar a quantidade que a gente vai trabalhar aqui. Então, vamos começar a contar aqui, vou contar junto com você para que você possa ver, ok? Então, vamos lá, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 carreiras. Trabalhei 34 carreiras aqui desta forma, olha só, tá vendo? E para fazer a divisão, né, aqui é super simples, é só você dividir, olha só, é como se a nossa peça tivesse toda redonda ali,
E a gente faz essa divisão aqui, ó, trabalha em carreiras de ida e volta, como nós fizemos no cropped. Então, aqui nas carreiras de ida e volta, a gente tem aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 carreiras para essa abertura aqui. Se você quiser fazer maior essa abertura, uma saia mais longa, fica a seu critério. Aqui a nossa proposta é uma saia midi, né? Mas fica a seu critério como você quer fazer ela, tá? Então, como eu te mostrei aqui nessa peça que a gente estava fazendo, que eu fiz como amostra, até para o vídeo não ficar tão longo e não ficar tão cansativo para você assistir, eu fiz exatamente igual. Olha só, a única diferença é que eu fiz menor, né? Então, eu fiz até completar as carreiras que eu precisava e depois eu dividi ao meio e trabalhei aqui. Olha só, esse lado, né? Olha só. E depois esse lado, que é exatamente igual ao cropped, tá? Então, a gente vai retomar agora, a partir de agora, a gente retoma, aqui a gente tem o final da nossa peça, né? A gente retoma aqui no início, pra gente fazer aqui o fechamento, pra conseguirmos trabalhar ali o acabamento da nossa peça. Então, para fazermos ali, eu vou pegar aqui o meu fio, vou fazer uma laçadinha inicial. Vou aproximar aqui um pouquinho mais a câmera para ficar melhor para você visualizar. Olha só. Então, aqui eu tenho a parte que eu medi ali a circunferência do meu quadril, vou emendar em qualquer parte que eu tenho aqui. Vou fazer um ponto baixo e uma corrente, certo? Laço meu fio e trabalho mais aqui 2 pontos altos aqui dentro. Totalizando 3 aqui com essas correntes. Aqui não faço correntes, vou direto para o outro espaço e trabalho mais 3 pontos altos. Laço meu fio, vou direto para o outro espaço e trabalho 3 pontos altos. Então, desta forma aqui, a gente vai fazer essa carreira. Sem fazer correntes, a gente laça o fio e trabalhamos os 3 pontos altos aqui, ok? Vamos fazendo desta forma, sem fazer correntes, por toda a circunferência da nossa peça. Então, se nesse momento você quiser pausar o vídeo para confeccionar a sua peça aqui e voltar depois para poder fazer essa parte, eu aconselho, ou você assiste todo o vídeo, tem mais ou menos ideia de como é feito, para depois retomar aqui pra gente fazer essa parte, tá bom? Então, aqui eu vou dar continuidade à minha peça, trabalhar por toda aqui a minha carreira, você vai observar que vai fechar um pouquinho, é essa a intenção. Então, a gente vai fazer esse trabalho aqui por toda a carreira. Trabalhei aqui, então, a carreira com bloquinhos de 3 pontos altos. Para fechar aqui, eu vou trabalhar um ponto baixo lá na correntinha, então, a gente fez um ponto baixo para começar aí uma corrente. Vou fazer um ponto baixo na corrente, em seguida, já insiro a minha agulha nesse mesmo espaço, faço um ponto baixo e uma corrente, e trabalho aqui dentro um ponto alto nesse mesmo espaço, certo? Laço o meu fio, vou direto para o próximo espaço e trabalho 2 pontos altos. Laço o meu fio, vou direto para o próximo espaço e trabalho 2 pontos altos. No próximo espaço, mais 2 pontos altos. Então, observe que aqui eu estou fazendo pontos altos sem colocar correntes entre eles. Apenas bloquinhos de 2 pontos altos, tá? Então, a gente vai trabalhar essa carreira dessa forma. Bloquinhos de 2 pontos altos por toda a volta da minha peça. Trabalhei aqui, então, toda a minha carreira, vou fechar com
ponto baixíssimo lá no início, tá? Então, aqui você vai perceber que ela fechou mais um pouquinho. O que que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar um elástico, você vai medir esse elástico na sua cintura, a sua circunferência, a altura que você quer que fique a saia, e aí você vai dar 2 pontinhos aqui, 3, 4, enfim. Você vai costurar aqui o seu elástico para ele ficar bem preso, e a gente vai começar a inserir esse elástico aqui na nossa peça. Então, pra gente trabalhar, nós vamos fazer da seguinte forma, olha só. Vou pegar esse elástico, eu vou passar aqui, e aí, eu vou começar a trabalhar nele, tá? Pra prender. Então, eu vou trabalhar aqui, ó, posiciono bem. Quando você for costurar, cuide pra não ficar torcido, cuide pra ficar certinho aqui na sua peça, tá? Então, pra você começar a fazer, a gente vai trabalhar aqui pontos baixos pra esconder esse elástico, tá? Ponto baixo, um ponto para cada ponto, tá? Então, aqui, se você perceber, tá aparecendo, já vou te mostrar um truque aqui pra gente poder ajeitar esse detalhe, tá? Então, aqui a gente vai trabalhando um ponto baixo para cada ponto que a gente tem aqui, e aí depois a gente vai fazer isso aqui, ó, quer ver? A gente vai puxar, tá vendo? Olha só. A gente puxa o elástico, ele já ajusta. Porque aqui, olha só, esse elástico, ele é menor que a minha peça, tá vendo? O tamanho da minha peça e o tamanho do elástico. Então, depois a gente vai puxar e ele vai ajustar, tá? Então, a gente vai fazendo aqui os pontos baixos, a gente cuida aqui pra não torcer, tá? O elástico na hora da gente fazer essa finalização, tá? Olha só. A gente vai passando, depois a gente vai puxando, ó, pra franzir, tá vendo? Ele vai franzir e vai ficar todo escondido. Então, aqui nós vamos trabalhar um ponto baixo para cada ponto que a gente tem aqui, tá? Vamos tecendo para esconder aqui e a gente ter o tamanho que a gente precisa da cintura ali. Por isso, é importante que você meça na sua cintura agora, pra a gente poder fazer olha só, esse fechamento aqui, ó, tá vendo? Então, vamos trabalhar aqui, daqui a pouco eu volto pra mostrar. Cheguei aqui ao final da carreira, você vai notar que ficou aparecendo o elástico ainda. Então, se ocorrer isso no seu caso, você vai fazer da seguinte forma. Na carreira aqui de baixo, ó, a gente vai trabalhar mais uma carreira de ponto baixo. Na carreira de baixo, a gente vai trabalhar mais uma carreira de pontos baixos, pegando lá embaixo, para poder fazer aqui esse fechamento desse espaço aqui do elástico, olha só. Então, a gente vai precisar trabalhar fechando ele assim, olha só. Então, a gente vai preenchendo esses espacinhos. Não vai aumentar o seu trabalho, pode ficar bem tranquilo, tranquila. A gente vai conseguir fechar aqui os espacinhos que a gente tem. Então, a gente vai trabalhando dessa forma, tá? Olha só. Se você preferir, você pode pegar até na argolinha de baixo, ó, pro ponto ficar mais centralizado ali, onde você precisa preencher, olha só. E a gente vai preenchendo todos eles, ó, a gente pode até pegar aqui embaixo, tá vendo? Então, a gente consegue preencher todos esses espaços aqui. Aí, você consegue ver a diferença que está aqui para esse que a gente tá fazendo agora. Cheguei aqui, então, ao final da carreira, como você pode observar, olha como ele fecha bem aqui e fica super tranquilo. Então, aqui agora, para finalizar, vou fechar com ponto baixíssimo lá no ponto onde eu comecei.
Vou cortar aqui o meu fio bem grande, vou puxar ele todo. Vou colocar aqui na agulha de tapeçaria. Passar esse fio lá pra trás e agora eu vou fazer o acabamento aqui, juntamente com esse outro fio, para que esse acabamento fique perfeito, para que não fique marcas ali de emenda. Então, num ponto bem próximo que eu tenho aqui, eu vou dar um nozinho. Dando esse nozinho, vou esconder esse fio. Aqui tá bem preso com esse nozinho, não vai soltar, mas a gente não pode cortar o fio ali. Então, aqui eu vou trabalhar escondendo esse fio, tá? Vou esconder esse outro aqui também, arrematar, e já volto para mostrar aqui o resultado das nossas duas peças. Voltei aqui e assim ficou o resultado aqui da nossa saia midi, olha só que linda. Como você pôde acompanhar no início do vídeo, e também agora no final, vou deixar um take final aqui para você ver como ela fica no corpo. E aqui o nosso cropped, olha só, super simples, rápido de fazer, muito fácil também, onde a gente faz apenas duas partes, né? A gente trabalha frente e costas, depois faz a união aqui nas laterais e ali em cima. E esse foi o resultado da nossa peça. Vou deixar imagens aí no final do vídeo para você acompanhar como fica no corpo. Um super beijo para você, não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo e até a próxima!